Muito obrigado a você que segue conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições, conhecendo nesta semana as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos. Um trabalho que tem a produção do Henrique Alves e que tem os trabalhos técnicos direto dos nossos estúdios, com Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica. Hoje, nosso convidado é Franklin, vereador da cidade de Valinhos, candidato à prefeitura pelo PL, o Partido Liberal. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Grupo Bandeirantes por abrir esse espaço para que nós possamos falar da nossa Valinhos e principalmente para que nós possamos falar do que nós vamos fazer por Valinhos em 2025 a 2028. Candidato, essa sua quinta eleição na cidade de Valinhos, a primeira como candidato a prefeito. Como o senhor entende o cenário na cidade que o fez deixar uma disputa na Câmara Municipal, onde o senhor muito provavelmente seria um dos favoritos, para uma disputa na Prefeitura de Valinhos? Olha, essa pergunta é muito importante, porque tem um ditado que diz, olha, remédio para governo ruim é a urna. E as pessoas estão aguardando o dia 6 de outubro para que elas possam fazer uma mudança em Valinhos. O povo não aguenta mais prefeitos que deixam a cidade abandonada há 3 anos e chega no ano eleitoral, parece que a cidade vira um canteiro de obras. As pessoas precisam mais do que asfalto de verdade. Elas precisam de um prefeito de verdade que cuide da saúde, da segurança e da educação os 365 dias ao ano. E é por isso que eu tenho convicção que as pessoas que buscam a mudança, chegou a grande oportunidade de fazer a mudança. E eu sou um candidato que vim do povo, e sou do povo, porque eu sempre usei serviço público, desde a creche, como todos os anos na escola. E sei do que as pessoas estão passando quando vai buscar o serviço público, seja no transporte, no ônibus, na UPA, no hospital, na Santa Casa, ou simplesmente para pegar um remédio. Então, nesse sentido, nós colocamos o nome à disposição para que nós possamos, de fato, fazer uma verdadeira mudança na cidade de Valinhos. O senhor, nas disputas anteriores, as 2 primeiras era candidato pelo PV, Partido Verde, depois pelo PSDB, foi eleito 2 vezes pelo PSDB, que hoje compõe a sua chapa. Como foi a troca de partido para o PL, que é o partido nacionalmente conhecido pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor é um candidato bolsonarista em Valinhos? Olha, as minhas mudanças, ela sempre é natural, porque a minha vida sempre foi longínqua em tudo que faço, né? E quando eu entrei no Partido Verde, eu entrei lá atrás, colocado pelo então Vitório Humberto Antoniazzi, que é o grupo que eu faço parte hoje, que é pelo Partido Liberal. O Vitório, esse grupo do Partido Liberal, PL, lá em 99, quando eu entrei na prefeitura, historicamente é o partido que mais fez por Valinhos. Se vocês pegarem as escolas, foi o partido que mais construiu escola. Se você pegar os núcleos habitacionais, foi o partido que mais fez núcleo habitacional. E se você pegar, por exemplo, na saúde, as unidades básicas de saúde, foi o que mais fez. Além disso, fez também a construção do Departamento de Águas e Esgotos, em 1970, 74 anos atrás, e eu tenho muito orgulho disso. Então eu já fazia parte do grupo do PL 22 desde 1999 e sempre fui antagonista, né, posso assim dizer, do próprio Partido dos Trabalhadores. Então no momento que estive no PT, no momento que estive no PV, o PV era o antagonista ao PT, e quando estive no PSDB, o PSDB era antagonista ao PT. E dentro desse escopo todo, sempre fez parte do PL, que é o grupo do Vitório, que era o grupo maior ali da cidade de Valinhos. Então, as mudanças, elas sempre foram feitas de maneira muito natural, mas sempre dentro de um mesmo propósito. E o propósito é fazer o melhor para a nossa cidade, porque nós temos certeza que é o grupo que mais construiu, que mais fez por nossa cidade. Nós estamos conversando com Franklin, candidato à Prefeitura de Valinhos pelo PL, para a gente falar sobre educação, um dos temas que o senhor tem mais destaque no seu plano de governo. Um dos tópicos diz a criação do programa Escola Mais Atraente. O que significa o conceito de escola mais atraente? E aproveito para perguntar sobre escolas cívico-militares que também estão no seu plano de governo, candidato. Eu vou responder de trás para frente. Primeiro que, para aquelas eleitores conservadores de Valinhos, a prefeita Lucimara perdeu uma grande oportunidade, porque ela não inscreveu a cidade de Valinhos
no programa do nosso governador Tarcísio, que tem nos apoiado, tem apoiado a nossa candidatura, está conosco junto com republicanos nesse grande projeto de mudança de Valinhos, e Valinhos perdeu essa grande oportunidade. O que nós faremos em 2025? E com relação às escolas, eu estou no partido PL 22, que é o partido que mais construiu escola no município de Valinhos. Eu, inclusive, entrei na prefeitura em 1999. Passei por toda a municipalização feita pelo Vitório Humberto Antoniazzi à época. Então, Valinhos praticamente modernizou e construiu muita escola. Nos últimos anos para cá, tem se perdido muito. E a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a corrupção que se instalou dentro da própria educação. Veja, no ano de 2021 foi comprado quase 15 milhões em apostilas, e desses 15 milhões tem um contrato de 7 milhões e 800 mil, que a senhora prefeita Lucimara vai ter que devolver 4 milhões e meio de sobrepreço, de superfaturamento que foi tido pelo Tribunal de Contas do Estado, e vai ter que devolver esse recurso. Nós vamos acabar com a corrupção para quê? Para que a gente possa devolver a dignidade ao aluno. Você que está nos assistindo, você sabe que esse ano você não recebeu, por exemplo, uniforme escolar. E eu sei disso, a diferença que isso faz, porque eu sou filho de uma mãe viúva, meu pai morreu, tinha 1 ano de idade, criou 6 filhos, ela não tem outro companheiro, e eu sempre ganhei as minhas roupas quando eu era pequeno. E quando a escola dá um uniforme de verão ou uniforme de inverno, isso faz muita diferença na vida dessas crianças e dessas mães. E nas outras cidades como Vinhedo, como Indaiatuba, Paulínia e todas as outras cidades estão dando uniforme. E digo mais, estão dando mais do que uniforme. Estão dando bolsas, estão dando tênis, estão dando meia, e em Valinhos nem o uniforme está chegando para você. Então nós vamos acabar com a corrupção na educação, nós vamos valorizar os professores, nós vamos pagar a licença-prêmio, nós vamos contratar mais professores e nós vamos, de fato, fazer como o Vitório fez com a educação, transformar a educação em Valinhos uma educação de qualidade. Quando a gente diz mais atrativo, com uma educação mais atrativa, é nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje nós tivemos escolas dispensando alunos porque eles construíram escola, não deixaram janela, não tem ar-condicionado e não tem ventilador. É nesse sentido que nós faremos uma reformulação geral em todo o sistema educacional de Valinhos. Só para fechar o tema educação, também no seu plano de governo, o senhor fala na inclusão de Valinhos no PAC da Educação, que é um programa do governo federal. Esse antagonismo que o senhor destacou, que o senhor tem na sua história, ao PT, não pode ser um impeditivo hoje num governo federal comandado pelo presidente Lula? Jamais. Isso é bom que o telespectador e aquele que nos ouve possa prestar bem atenção. Nós faremos uma nova Valinhos para todos. E isso quer dizer que quando a gente vai melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte, a mobilidade, a gente não escolhe nem aqueles que votaram no Franklin ou naqueles que votaram no adversário. Nós vamos mudar a vida de todos. Nós vamos fazer uma Valinhos melhor para todos. E quando a gente diz de antagonismo, a gente fala de princípios e valores que nós não abrimos mão, que são inegociáveis. E isso sim, sou um conservador e não abro mão. Mas veja, o governo federal tem, por exemplo, a Minha Casa e Minha Vida. São 200 unidades. E nós vamos construir núcleo habitacional usando, sim, o recurso do governo federal para que a gente possa dar dignidade ao nosso povo. Nós vamos tirar do aluguel mais de 300 pessoas nesse primeiro momento. Com o projeto do governo federal, um núcleo habitacional com 200 moradias e um núcleo habitacional do governador Tarcísio, com mais 100 moradias. Nesse primeiro momento, são 300. E nós temos mais um projeto audacioso de 722 moradias. Então, quando você vai fazer projeto para o povo, você não escolhe a bandeira partidária, você escolhe o que é melhor para a população. Nós estamos conversando com Franklin, candidato à prefeitura da cidade de Valinhos pelo PL, candidato para falarmos sobre saúde. O senhor tem também no seu projeto a criação do Poupa Tempo da Saúde, um plano que vem da cidade de Santo André, que outros candidatos também estão pelo interior de São Paulo divulgando, e um programa que fala a respeito de colocar todas as necessidades do morador de Valinhos dentro da cidade, que é o programa Tudo Aqui.
com a opção de realizar os exames dentro de Valinhos, com exceção de alguns mais complexos. Poupa tempo da saúde e essa possibilidade de fazer os exames no município. Há estrutura física, há profissionais já para isso, ou a prefeitura vai precisar contratar e, de repente, construir prédios? Heitor, obrigado pela pergunta. Primeiro dizer que eu entrei na prefeitura em 1999 como patrulheiro. Dos 15 aos 18 anos eu entregava documento, era guardinha. Aos 18 anos eu fui o primeiro patrulheiro da história de Valinhos a ser efetivado. Depois eu passei em 3 concursos públicos, passei em praticamente todos os graus de hierarquia, né? Só falta ser prefeito. E passei também na Câmara Municipal, entrei no menor cargo e passei em praticamente todos os cargos, sendo até presidente da Câmara, que é o maior cargo. Significa dizer que, além de ser advogado, administrador de empresas e também ser pós-graduado em gestão pública, eu tenho 26 anos de serviço público. Então, para fazer algo como o Poupa Tempo da Saúde e fazer uma revitalização geral, uma reforma geral na saúde, precisa entender de administração pública. E nós entendemos. E nós faremos isso não em época eleitoral, nós faremos isso nos primeiros meses de governo. E como nós vamos fazer essa mudança? Olha, quem está nos ouvindo e nos assistindo sabe o que eu vou dizer. Hoje, as pessoas, para marcar uma consulta, elas precisam ir um dia do mês na UBS para marcar a consulta. Quando ela consegue, que é muito difícil, ela demora meses para passar no médico. E quando ela passa no médico, que é o clínico geral, ele pede um exame para ela. Muitas pessoas estão fazendo esses exames fora da cidade de Valinhos. Tem ido para Jundiaí, aqui para Campinas, para Americana e para outras cidades longínquas. Primeiro que tem um grande esquema de corrupção em alguns exames que estão feitos e eu, como vereador, já denunciei. E eu vou acabar com a corrupção, seja na saúde, seja na educação ou em qualquer nível que foi instituído no município de Valinhos na atual gestão. E estou dizendo com responsabilidade, porque tem muitas ações civil pública do Ministério Público. Muito dinheiro vai ter que ser devolvido por essa administração. E as pessoas que fizeram isso vão pagar um preço muito alto. E nós vamos acabar com isso para sobrar mais dinheiro para poder cuidar da sua saúde. Enquanto você vai no posto de saúde e não consegue pegar um remédio, estão desviando milhões e milhões também na saúde. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai na UPA, estava demorando de 8 a 12 horas para ser atendido na UPA. Existe um médico chamado Flávio, que esse médico é o responsável pela empresa que coloca os plantonistas. Então hoje você tem servidores públicos concursados e você tem médicos plantonistas. Esse médico ganhou em outubro de 2023 quase R$60 mil, mas ele não deu um plantão sequer na UPA. E nós denunciamos esse esquema de corrupção dentro da UPA. Isso existe uma denúncia já no Ministério Público, fizemos uma CPI na Câmara. E o pior disso é que se passaram quase um ano e a senhora prefeita sequer mandou esse médico embora. Ele continua lá trabalhando. Então nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos contratar mais médicos concursados, nós vamos reformular todo o trabalho da UPA, nós vamos construir duas novas unidades básicas de saúde, nós vamos criar a Clínica da Mulher e nós vamos criar nos primeiros meses de governo o Poupa Tempo da Saúde. O Poupa Tempo da Saúde, para você que é de Valinhos, vai lembrar do INAMPS. O Poupa Tempo da Saúde nada mais é do que o INAMPS. O INAMPS cuidava de todas as especialidades, tinha vários tipos de médicos e já fazia a dispensação do remédio e do medicamento no local. É isso que nós vamos fazer com o Poupa Tempo. A vantagem, Heitor, é que eu trabalhei 26 anos no Serviço Público Municipal. Tenho experiência, conheço os problemas e sei como fazer para ter a solução. E nós faremos o Poupa Tempo da Saúde já nos primeiros meses. A Clínica da Mulher, nós tiraremos essas mulheres da UPA e vamos cuidar de uma maneira mais humanizada, dando a ela dignidade e também para que ela tenha contato com o seu médico ou a sua médica, um contato mais íntimo, mais próximo, para que ela não possa ser atendida lá na UPA com qualquer médico que passa no sentido de plantonista. Olha, quero fazer um elogio aos médicos da UPA concursados, que têm segurado a bronca, vamos assim dizer, e têm trabalhado diuturnamente para poder deixar a UPA e conseguir minimamente atender o nosso povo de Valinhos. E eu digo a eles que nós estamos chegando e nós vamos juntos transformar a saúde de Valinhos. Candidato Franklin, temos um minuto para essa última resposta. A revitalização do centro da cidade, qual o seu projeto e qual o papel da Guarda Municipal nesse trabalho? Olha, a Guarda Municipal também foi criada pelo grupo que eu faço parte, há 50 anos atrás.
Eu quero dizer que uma das coisas que nós queremos fazer é a revitalização do centro. Nós levaremos os 2 poupa-tempo da saúde ao lado da rodoviária, na região central, para que a gente possa aumentar a demanda na área central, e também vamos fazer uma mexida na parte da rodoviária, naquela parte do SIM, Sistema Integrado Municipal, para que as pessoas possam sair da rodoviária e consumir no centro sem ter que pagar uma nova passagem. Além disso, nós vamos tirar aqueles tambores de lixo, latões de lixo, vamos fazer lixeiras subterrâneas e também vamos pegar toda a parte de eletricidade e vamos fazer subterrânea. Vamos revitalizar de fato o centro, criando mais atrativos culturais, ilhas para a família de Valinhos possa voltar a frequentar o centro. O centro vai voltar a ter uma função de centralidade em nosso governo. Candidato Franklin, conversando conosco dentro do projeto Band Eleições, sobre as eleições de Valinhos do próximo dia 6 de outubro. Para a gente encerrar, candidato, o senhor tem 30 segundos agora para falar diretamente com o eleitor de Valinhos. O tempo é do senhor. Eu quero dizer que o povo de Valinhos não aguenta mais sofrer. O povo não aceita mais prefeitos que fazem obras eleitoreiras. Nós ficamos 3 anos abandonados no mato e no buraco. A saúde está na UTI e nós vamos fazer a mudança que o povo precisa. Temos experiência, temos o melhor plano de governo, temos as melhores propostas e no dia 6 de outubro, coloque o 22 no seu coração e coloque o 22 na urna. Vamos juntos fazer uma nova Valinhos para todos. Nós conversamos com Franklin, candidato do PL, o Partido Liberal, à Prefeitura da cidade de Valinhos. Na próxima quinta-feira, amanhã e sexta-feira, seguiremos com o projeto Band Eleições, conhecendo mais sobre os outros candidatos do município.